Voltamos para a segunda parte da entrevista com o Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. Você está acompanhando pela do Vale TV, pela Jovem Pan, a entrevista com o candidato. E vamos ao próximo tema. Vamos falar de esporte. Os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli estão a postos para as perguntas. Esporte, professor. Sim, o último fui eu. Não só em Avaré, como em vários lugares, nós temos que pensar no esporte como inclusão social. Qual é o pensamento do senhor a respeito disso? Sim. Recentemente, professor, eu vi uma praça bem recente que a prefeitura fez, e ali há anos eu vejo os jovens amarrando um arco no poste de iluminação para jogar basquete na rua. Por que não foi feito isso na praça? A inclusão social ela está inserida principalmente próxima à sua residência. O jovem tem a praça, que hoje estão aí abandonadas, pintam-se os postes, mas ninguém mais se frequenta a praça. O jovem, principalmente, ele tem que utilizar essa praça. Muitos não são sócios dos clubes da cidade. E isso é inclusão, você pensar no jovem, principalmente com o esporte. Ali ele vai começar o seu desenvolvimento do esporte. O senhor pensa em adequar as praças públicas em praça de esporte? Sim. Inserir ao mesmo ambiente familiar também atividade esportiva. E juntamente com o ambiente cultural. É onde está a periferia. Eu sou nascido e criado aqui, criado nos bairros, pratiquei esporte no bairro, me lembro dos jogos dentro da cidade, jogos estudantis, em que eu disputei várias modalidades, não é só futebol, joguei handebol, basquete. E hoje eu vejo aí, desenvolvido pela prefeitura, apenas 2 esportes. Né? E a grande maioria do esportista avarense, ele é um batalhador. Eles se organizam, a população se organiza, mas não tem uma organização do poder público, com esse olhar de inclusão social. Obrigado, candidato. Próximo tema, professor Inácio Júnior perguntará sobre infraestrutura. O candidato da coligação Muda Avaré, Sargento Monteiro, é o nosso entrevistado pela Jovem Pan e também pela do Vale TV. Candidato, nós até estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito do assunto, né? Com relação ao nosso distrito industrial, o senhor já externou sua opinião, mas além da melhoria do nosso distrito industrial, o que a Avaré pode fazer em termos de infraestrutura para receber novas empresas que vão gerar novos empregos, mais tributos e assim por diante? Professor, tivemos uma obra do governo do estado, aí há cerca de 2 anos, na cidade, para a duplicação da rodovia. Mas o que foi feito pensando no empreendedor, no empresário que está próximo à rodovia, que gera empregos? Foi um pensamento totalmente ao contrário. Hoje, um grande caminhão não consegue acessar a cidade. Como vamos pensar em infraestrutura se não damos atenção ao empreendedor, principalmente, todo o seu munícipe? Nós temos aí na cidade um número muito grande de semáforos. A mobilidade urbana está envolvida nessa infraestrutura. Nós temos aí uma avenida que você não consegue, como via arterial, você não consegue desenvolver o trânsito da cidade. Além de outros problemas. Falei também sobre o córrego que atravessa a cidade. Em 4 anos, não houve uma limpeza. E as galerias que passam ali, debaixo do mercado municipal? Qual a limpeza que foi feita nos últimos 4 anos? Isso é infraestrutura e tem que ter uma atenção especial. Qualquer problema ali vai gerar um outro tipo de problema. Afetam-se os comércios, gera-se desemprego e assim por diante os problemas são gerados. Ou seja, tem muita coisa para ser feita em termos de infraestrutura em Avaré. Sim, nós temos que melhorar a infraestrutura para o município como num todo. Principalmente nesse momento de dificuldade, nós temos que pensar no desenvolvimento para se gerar empregos. Então, assim, desde uma limpeza de uma galeria, mas uma melhoria no trânsito, um acesso melhor à cidade. Nós vemos aí a parte da zona norte da cidade, aí, São Rogério, do Ilha Gambini,
estão isolados na cidade. Se caso haja um problema naquele túnel, como eles fazem? Tem que dar a volta para poder acessar a sua casa ou voltar do seu trabalho, ter acesso ao centro da cidade. Isso aí tudo tem que ser pensado, o poder público, não só o municipal, em conjunto com o estadual e o federal também. Ok, obrigado. Mais um tema para o Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. Vamos falar agora sobre habitação. Professor Wagner Bertoli, habitação para o Sargento Monteiro. Pode tomar água, candidato. Fica à vontade, que eu já vou O almoço estava formular. salgado hoje. Bom, você está acompanhando pela Vale TV, também pela Jovem Pan, a entrevista com o candidato Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. E a gente lembra que a entrevista com o candidato será apresentada durante a semana, a partir das 7h30 da manhã na Jovem Pan e a partir das 20 horas na do Vale TV. Vamos falar sobre habitação, professor. Candidato, como que a prefeitura pode fazer para fomentar investimentos em moradia popular? E o senhor tem a ideia qual é o nosso déficit habitacional? Nós temos aí informações que hoje ela está em torno de 6 mil residências. É um número muito alto, como eu falei em uma pergunta no primeiro bloco. Grandes empresas têm dificuldade em investir em cidades que têm esse número muito alto, devido à insatisfação o seu desempenho do seu funcionário não é tão agradável. Isso aí é um dado científico e a administração usa muito isso daí. Nós não temos visto nos últimos tempos um investimento principalmente nas casas populares. Tem havido, sim, alguns loteamentos, né? Aliás, tem vários outros que estão à espera da sua justificativa aí para poder iniciar o seu processo de venda, mas principalmente com parcerias com o governo estadual e o governo federal, que, aliás, o governo estadual lançou agora recentemente o plano Casa Verde e Amarela, né? É uma substituição ao antigo Minha Casa Minha Vida, que também era um bom plano, porém, esse aí mais eficaz na sua questão de pagamento. Eu acho que é importante e a Avaré tem que ter essa classe política. O senhor saberia dizer se nós já temos área para implantar uma casa amarela, como o senhor está dizendo aí, ou o senhor vai ter que comprar área? Eu não tenho essa informação de dentro da prefeitura, se já tem essa área própria para isso. Mas é uma vontade muito grande, né? Eu venho de família simples, meus parentes são pessoas simples, e eu sei da necessidade da população em querer, principalmente, pagar a sua casa própria. Obrigado, candidato. Bom, estamos entrevistando o candidato Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. O próximo tema é funcionalismo público para o professor Inácio Júnior. E eu lembro ao candidato que nós temos ainda 7 minutos e meio de entrevista e temos, além desse tema, funcionalismo público, apenas mais 2 temas. Então, o candidato ele pode ficar um pouco mais à vontade para explicar, para responder a pergunta com mais detalhes. Candidato, em período eleitoral, o funcionalismo sempre é lembrado, né? Pelo menos de 4 em 4 anos, eles são lembrados. E quais seriam os projetos da sua administração com relação ao funcionalismo? Porque eles são, na verdade, o motor da administração. Então, é importante que eles saibam, estão todos nos assistindo, que eles saibam qual ou quais serão as suas propostas com relação à categoria. Muito bem. Como todos sabem, sou servidor público estadual e sempre tive minha vida aí muito exposta, né? Principalmente pela rede social. Como eu falei antes, o funcionalismo público hoje no Brasil, ele não tem um parâmetro de eficiência que meça a sua capacidade e o seu desenvolvimento. Nós temos visto nos últimos anos, né, um esquecimento dessa classe, principalmente no que se diz a sua carreira. Isso leva a um profissional desmotivado, que ele não se agrada com o seu trabalho, justamente pela classe política ter esquecido ele, mas como o senhor falou, de 4 em 4 anos são muito bem lembrados, mas na sua prática
não há nada disso. E como fazer para motivar esse funcionário? O senhor já tem um plano assim que o senhor assumir? O que implantar para melhorar a motivação desses funcionários? E medir a eficiência também? Na questão da motivação, nós queremos nos reunir com o sindicato e principalmente com seus representantes dentro de cada setor, para que a gente possa ouvir deles a sua real necessidade. A questão salarial é importantíssima, mas nós vemos aí hoje uma fábrica de horas extras, mas a sua questão de carreira está esquecida. Nós temos um grande problema da Vareprev, que eles sabem disso, que vai afetá-los no futuro. Então, é isso que nós queremos resolver juntamente com eles. Nós temos recebidos aí professores, diretores, para poder entender também a classe dos professores, que é uma classe mais politizada, né? E qual que é a finalidade dos protestos que tem havido na cidade, para a gente tentar entender e poder motivá-los. Nós temos que propor algo tangível para a cidade, não adianta prometer algo que não se possa cumprir. A cidade está, sim, na UTI da finança, não tem dinheiro para se prometer nada nesse requisito aí, né? Mas nós temos que prometer transparência e uma seriedade com eles, que a gente possa futuramente atender aos pedidos deles, principalmente no que se diz a carreira. E a partir daí motivá-los para a gente saber qual é o problema que o munícipe reclama e por que da não eficiência deles. Uma das queixas dos servidores é a falta da reposição salarial. Estou falando com relação ao município de Avaré. O senhor se comprometeria com eles de atualizar essa reposição e, nos seus 4 anos, garantir esse direito que está previsto na Constituição Federal? Professor, nós queremos, dentro da realidade, melhorar a carreira deles. Mas eu tenho como uma honra, né, um princípio meu, que ao menos a reposição inflacionária deve ser dada a eles. Eu sou funcionário do Estado e eu sei o que é ficar 4, 5 anos, professor, sem sabemos. reposição inflacionária. Né? A escola sobe, o preço do combustível sobe, e eu passo 4, 5 anos com o mesmo salário. Então, eu sei essa dificuldade e esse é meu compromisso com eles. Mas dentro da realidade do município, eu quero me comprometer à reposição inflacionária. Mas a questão de carreira, nós temos que primeiro botar a casa em ordem para poder prometer isso a eles. Ok, obrigado. Mais um tema para o Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. Vamos falar agora sobre agricultura e meio ambiente. O professor Wagner Bertoli está se preparando, então, para falar sobre agricultura e meio ambiente com o candidato Sargento Monteiro. Candidato, segundo os dados do IBGE, a urbanização de vias públicas, aqui no caso de Avaré, é de apenas 4,8%. Dentre os 645 municípios, nós estamos no lugar de número 598. Vamos lá embaixo. O que fazer para melhorar? Então, e o antigo slogan da cidade era Cidade do Verde, né, da água e do sol. Então, a água e o sol nós temos ainda, mas o verde está bem escasso. A água está indo embora também. Uma sociedade em que uma árvore morta vale mais do que ela viva é difícil, né? Então, assim, nós temos que trabalhar a conscientização e também em termos fiscalização. O que eu estou querendo dizer? A questão da construção civil é um ramo que é o termômetro da economia brasileira, nós sabemos da sua importância, mas nós temos que ter uma cidade com legislação e fiscalização própria e rígida, para que o desenvolvimento não traga aí a morte das árvores. Nós temos percebido no decorrer dos últimos anos empreendimentos imobiliários em que a fachada está limpa. As árvores históricas de Avaré foram retiradas. Isso é uma coisa que é notório para que todas as pessoas percebam, né? E principalmente no que se diz aí agricultura junto, né? Nós pretendemos trabalhar junto também com a agricultura e meio ambiente, porque isso hoje não dá para se separar mais. Vocês não têm um projeto de plantio de árvores? Nós não colocamos na proposta dessa maneira, né? Nós temos um pensamento, uma proposta
de replantio e recuperação das suas nascentes. Nós temos aí, como eu falei, do Ribeirão Lajeado, que é próximo ao Emílio Van Wart, ao Paraíso. Na minha infância, ali era um lago muito grande, hoje está praticamente seco. Então, essa nascente foi abandonada no decorrer dos anos. Foram plantadas árvores 3 anos atrás, mas não pode ser só isso, né? Nós temos que pensar em algo mais. Muito obrigado. Candidato, caso o senhor queira ainda, o senhor tem ainda mais 30 segundos para falar sobre agricultura e meio ambiente. Não temos mais tempo para uma próxima pergunta, mas o senhor tem 30 segundos para concluir aí o seu raciocínio. Na questão da agricultura, né, nós temos que valorizar principalmente o pequeno produtor. O Plano Nacional de Alimentação Escolar, ele prevê que ao menos 30% da alimentação escolar venha do pequeno produtor. E nós temos aqui em Avaré os pequenos produtores, os feirantes, né? Aliás, temos também a feira dos orgânicos. Candidato, obrigado pela sua participação, mas eu não vou deixar o senhor sem concluir a resposta. O senhor tem mais 5 minutos a partir de agora para o senhor falar sobre o que quiser, inclusive concluir o seu raciocínio. Valendo, então, a partir de agora, mais 5 minutos. Como eu disse, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, ele prevê a compra pela prefeitura de ao menos 30% do seu total da merenda escolar de pequenos produtores rurais. E o que nós temos em Avaré é um grupo grande de feirantes, de famílias que sobrevivem, né, da sua atividade rural, e eles têm aí as feiras livres, onde eles apresentam e vendem seus produtos. Mas esse sim que nós temos que privilegiar, principalmente com a questão da merenda escolar. São famílias que vivem do trabalho rural, são famílias que deslocam aí para a cidade todos os dias, trazendo seus produtos, né, hortaliças, mas que principalmente a prefeitura possa viabilizar esse escoamento com boas estradas e comprar desses mesmos produtores o que vai ser consumido na merenda escolar. Candidato, o senhor tem ainda mais 4 minutos para uso livre. Eu agradeço o convite, os professores, as perguntas, e peço à população que reflita pelo momento atual. Um momento de dificuldade em que temos que cortar gastos, temos que ser rígidos com o corte de cargos comissionados, os favores políticos, temos que tirar isso daí. E nós estamos aqui apresentando uma nova política sem vender aí apoio político ou vender secretarias, cargos, enfim, queremos uma nova política para a cidade de Avaré e é isso que a gente se propõe a esse momento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professores. Bom, você acompanhou a entrevista com o candidato da coligação Muda Avaré, Sargento Monteiro. Candidato, obrigado pela sua participação. Agradeço também aí a participação dos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Amanhã, pela do Vale TV e também pela Jovem Pan, no programa Papo Reto, estaremos entrevistando a candidata do PSDB, Cris Haddad. Até amanhã, então.